Parece que agora temos todas as especificações do Nintendo Switch 2 e eu vou trazer para vocês nesse vídeo detalhadamente todas elas. A Nintendo São Francisco vai inaugurar amanhã e já temos dados mostrando uma imagem onde a gente vai conseguir personalizar o nosso Nintendo Switch OLED sem qualquer custo adicional. A Universal pode ter vazado o nome do segundo filme do Super Mario, chamando Super Mario World, e ela precisou até alterar a publicação porque a galera se deu conta. A gente vai falar sobre isso e também que a Nintendo divulgou no Nintendo Today mais detalhes de como a gente vai utilizar os botões GL e GR, que são novos botões adicionais, presentes principalmente no Pro Controller. Também mostrou como vamos fazer para inserir o nosso microSD Express no Nintendo Switch 2. Temos aqui informações para a galera que tem o Hogwarts Legacy, que vai ter a versão do Switch 2 aí, e muita gente me perguntou referente se vai ter que comprar de novo ou não, e eu tenho informações muito importantes para vocês, então vocês precisam ver esse vídeo aqui pra gente falar sobre, beleza? E última coisa, Procon SP notifica a Nintendo por alteração recente em acordo de usuário, galera, e a Nintendo tem até 48 horas para se pronunciar sobre isso. Vamos falar sobre isso e muito mais após a nossa vinheta, vamos lá! E aí, desenvolvedor, você está querendo publicar um jogo no Nintendo Switch ou está com dificuldade de portar para o console? Você então precisa conhecer a Game Nacional. A Game Nacional é uma publicadora e desenvolvedora de jogos com focos em talentos brasileiros e oferecendo jogos únicos na eShop da Nintendo. Com eles você não deve se preocupar porque eles cuidam desde o processo de fazer o port do seu jogo para o Nintendo Switch, como a publicação dele na eShop, e também eles cuidam do lançamento do seu jogo, fazendo até mesmo divulgação para obter boas vendas. Se eu fosse você, iria lá conferir o último lançamento deles. Como é que eu entro em contato com eles para publicar meu jogo? É só vocês entrarem no site gamenacional.com.br e também encaminhar um e-mail para eles. Se eu fosse você, não perderia mais tempo nenhum e já publicaria o jogo agora com eles. Bora pro vídeo! Fala, pessoal do Sou Nintendista! Eu sou Thales Oliver e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje nós temos muitas coisas interessantes para falarmos, principalmente de Nintendo Switch 2. E temos algumas informações aqui sobre a Nintendo, porque o Procon não está de brincadeira, né, galera? Antes de começar esse vídeo, vocês vão deixar o like de vocês, vão se inscrever nesse canal, que já estamos aí com 2.600 inscritos, galera. Já estamos quase chegando aos 3.000, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro nosso vídeo agora. Então, pessoal, estou aqui com um recadinho bem rápido pra vocês, que vocês sabem que eu sempre trago pra vocês. O Nintendo Music, o aplicativo lá da gente escutar músicas, né, tipo o Spotify da Nintendo, que é o benefício do Nintendo Switch Online, adicionou agora o Pokémon Sword and Shield, beleza? São um total de 138 faixas, já está disponível aí para vocês escutarem, e basicamente aí a Nintendo, né, ela tem alimentado o aplicativo toda semana, e tem já outras playlists que ela adicionou recentemente, inclusive de Zelda, da franquia, então é bom você dar uma olhada lá no aplicativo, já consultar os seus favoritos e tudo mais. A primeira coisa que eu quero saber é se vocês já jogaram Pokémon Sword and Shield, e qual é o Pokémon preferido de vocês do Nintendo Switch 1, beleza? Porque o Nintendo Switch 2 ainda não lançou, evidentemente. Show? Então deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Nintendo de São Francisco vai ser inaugurada amanhã, no dia 15 de maio, e nós tivemos uma informação muito interessante que é a respeito de compra de Nintendo Switch OLED. Pelo menos é o que a gente sabe sobre o Nintendo Switch OLED, tá? Não sabemos de outros modelos de Nintendo Switch como o V2. Porém, segundo a imagem que vocês estão vendo aí que foi divulgada e vazada, na verdade, tá? Você tem a foto de um Nintendo Switch OLED com um preço aqui de R$ 349,99. E aí nós temos aqui a escolha de cores, né? A personalização do Switch OLED. Então conseguimos ver aí os Joy-Cons, né? Tanto da esquerda da direita, os straps também a gente vai poder escolher a cor, e também a dock. No caso a dock você vai conseguir optar pelo preto e pelo brush. É muito interessante isso, né? Porque se é um Switch OLED, nós vamos ver a cor preta pela primeira vez? Será? Vamos ver como é que vai dar isso, porque eu fiquei um tanto curioso quanto a isso. Então amanhã a gente já pode ver alguma coisa aí.
Porque, galera, também a gente vai conseguir obter esse Nintendo Switch OLED muito rápido, porque essa montagem vai ser feita no mesmo dia, beleza? Não sei se eles entregam no mesmo dia e tal, porém a montagem já ficou confirmada que vai ser no mesmo dia, beleza? Então, achei isso aqui muito interessante e o meu desejo é que isso se espalhe para mais locais aí, com certeza. Show? Gente, a Universal, tenho que falar uma coisa pra vocês aqui que eu fiquei assim, hiper mega animado. Porque pra galera que não tá sabendo, teve o filme do Mario, né, no ano de 2023, que foi um sucesso de bilheteria, ficando entre os 15, o top 15 filmes com melhor bilheteria. E já ficou confirmado um segundo filme. A gente tinha visto lá no pós-crédito, né, pra quem acompanhou o filme e tal, o Yoshizinho, beleza, que não sei o quê. E a gente dando muitos indícios de que teria o Yoshi na história e tudo mais. E agora, gente, a Universal, ela fez uma publicação, uma comunicação do NBC Universal sobre futuros conteúdos deles, né? E também eles detalharam vários filmes ali que estavam programados para serem disponibilizados numa plataforma, que é a Peacock, beleza? Que é da NBC. Só que aconteceu, entre vários dos filmes que estavam lá, foram listados o filme Super Mario World. E não é o filme do Super Mario 1, porque o nome dele é Super Mario Bros. The Movie, em inglês no caso, tá? E aí a gente tem aqui Super Mario Worlds, beleza? E só que o que aconteceu? A publicação foi editada, fizeram o cancelamento de alguns outros filmes lá, no caso o nome que tava, cancelar não. Falei que até italiano, é apagar, né? Que cancellar é apagar em italiano, mas não sei porque eu lembrei disso agora, enfim. E a referência do filme do Super Mario World foi removida, galera. E lembrando que vai ficar disponível aí nos cinemas dia 3 de abril de 2026. Vamos assistir, vai ter conteúdo aqui no canal com certeza sobre o filme do Mario. E, gente, olha essa imagem aqui que maravilhosa. Só que não é oficial. Eu já deixei avisado nas redes sociais. Inclusive, eu peguei essa imagem no post do Necrolip do Universo Nintendo. Não sei se ele pediu pra gerar com IA ou alguma coisa assim, mas não é oficial. Mas já aumenta meu hype, basicamente, e também de muita gente, porque eu acho que o Super Mario World é um dos filmes que a galera mais quer. E além de ser um jogo, né, o Super Mario World, que a galera tanto ama e até hoje é muito bom, maravilhoso. Deixa aqui nos comentários a primeira lembrança que você tem com o jogo Super Mario World, que eu quero saber pra gente conversar aqui também. Beleza, galera? Então, vamos ver se isso aqui é verdade. Mais detalhes vocês acompanham aqui no canal do Sou Nintendista. Show? Amigos, a Nintendo, ela divulgou ontem um pouquinho com mais detalhes como a gente vai fazer o inserimento do Micro SD Express no Nintendo Switch 2. E aí, basicamente, é naquela parte ali onde a gente tem o kickstand no formato de U. A gente tem que levantá-lo para inserir, basicamente, igual ele fez aí agora. E aí a gente vai conseguir fazer esse inserimento dessa forma, tá? Lembrando que temos o cartão aí da Samsung, que foi divulgado, né, de 256 GB. Vamos aguardar para ver se vão chegar outros cartões e também com armazenamentos até maiores ou inclusive menores, mas acho que a galera não vai querer optar por menores, porque os jogos vão estar mais pesados, mas se bem que o de 128 GB para jogos de Switch 1, né, se você tiver bastante, já serve bastante, mas acho que o de 256 foi até assertivo ali da Nintendo, né, colocar, mas acho que teria que ter um de 512 também ali, porque eu sei que tem muita gente que tem muito jogo digital e vídeo digital. No meu caso, não me afeta tanto, eu vou ter que comprar um, porque o do Switch 1 não vai funcionar. Se você quiser saber detalhes sobre retrocompatibilidade de consoles, jogos, acessórios, gente. Consoles no caso não, mas controles, o que eu queria dizer, acessórios. Tem vídeo aqui na minha playlist chamado Nintendo Switch 2, tudo que você precisa saber, assuntos sobre gaming keycards e tudo mais, tá? Então tem mais detalhes aqui na descrição pra vocês saberem. Então eu acho interessante trazer isso aqui pra vocês. E uma coisa muito legal, que isso aqui eu fiquei bem feliz, é que estão ligados naqueles botões GL e GR do que vai ter no Pro Controller e também no Charging Grip, que é aquele grip carregador que a gente vai conseguir obter por meio de uma compra adicional, né? Porque o Pro Controller e esse Charging Grip ele não vem. Vem um grip padrão, igual esse do Nintendo Switch 1 aqui, né? Mas aquele de carregar e tudo mais não vem. Os do Switch 2 vão vir, inclusive, com botões adicionais, o GL e o GR. E esses botões, galera, a galera tinha uma dúvida de como é que seriam configuráveis ali. A gente tinha que ir nas configurações para o que a gente está fazendo. E não, gente, é mais fácil do que a gente
pensa. A Nintendo compartilhou aqui no aplicativo Nintendo Today, inclusive rodando aqui o Mario Kart Worlds, e já conseguimos ver pela primeira vez o menu do jogo rodando em português do Brasil. Vai estar em português de Portugal também, mas já é um avanço aí pra gente saber. E não é mais aquela tela igual do Mario Kart World, aqueles slides passando das imagens e tal. Agora é todo animado, galera. Então, quando a gente segura o botão de home, a gente tem isso também no Nintendo Switch 1, só que aqui a gente temos informações importantes. Agora, quando você estiver conectado com um Pro Controller, até o Charging Grip, você vai conseguir fazer a configuração desses botões GL e GR diretamente por essa tela. E olha como é que é simples. Vai descer ali no botão GL, e aí quando você clica nesse botão, você escolhe qual é o botão que você quer ali que ele capte. E no caso, escolheu o B, clicou, passou pro lado, vai pro GR, configurou o A ali e pronto, segura um pouquinho lá o home e acabou, já configurou. Então, muito simples. Isso achei legal, bem prático, né? Porque facilita bastante que a gente ir lá em configurações, aí depois ir não sei o que, né? Mas é interessante isso aqui. Me diga aqui se vocês já adquiriram um Pro Controller. Se você quiser saber, estão sendo vendidos já no Brasil o Pro Controller, a câmera, o microSD, alguns jogos de mídia física, o Nintendo Switch com bundle, sem bundle, tem link aqui abaixo, meu da Amazon. Então entre no canal do WhatsApp de promoções do Brasil e do Portugal, que é o Nintendista Economy. Vocês não podem perder nada disso aí. Show, galera? Então, muito legal isso aqui, rodando, né? Mas agora vamos falar sobre outra coisa, que temos muita coisa pra falar nesse vídeo. Galera, basicamente, uma informação muito importante aqui pra vocês, que já tem o Hogwarts Legacy, a versão do Nintendo Switch 1. O que a gente sabe agora? O jogo foi listado já na eShop, a versão do Nintendo Switch 2. Inclusive, você consegue ver que isso aqui foi aberto pelo Nintendo Switch 1, porque mostra que este software não é compatível com o Nintendo Switch. Para comprá-lo, é necessário usar um console do Nintendo Switch 2. Entretanto, galera, pra galera que já tem uma mídia digital do Hogwarts Legacy do Nintendo Switch 1, vai conseguir automaticamente obter 83% de desconto na versão do Nintendo Switch 2. Então, de R$300 ele vai sair por 50. Basicamente, o que equivale praticamente a quase um pack de melhoria. Tá bem abaixo dos packs de melhorias da Nintendo, no caso, né? Então, eu achei interessante trazer isso aqui pra vocês, porque muita gente tava com essa dúvida, tava putaço. E eu queria que, pelo menos, primeiro que tinha que ser disponibilizado aí a sua melhoria gratuita, acho que ficaria melhor. Porém, melhor do que nada, muita gente achou que teria que comprar o jogo de novo, né? Eu espero que a SEGA faça isso com o Sonic Cross Shadow Generations, porque não vai ter uma Nintendo Switch 2 Edition, e aí a gente vai ter que basicamente adquirir o jogo de novo. Então, eu acho legal que esses jogos que saíam revisados na versão do Switch 1, a gente tenha um desconto ali, beleza? Então, quem tem mídia digital, 83% garantido de desconto, tá, galera? Agora, uma coisa importante trazer pra vocês também, que o Necrolip trouxe, é que caso você tenha comprado a mídia física do Hogwarts Legacy, uma DLC poderá ser resgatada para que você ative o desconto na compra digital da versão do jogo para o Nintendo Switch 2. Então, a galera da mídia física vai conseguir obter por esse meio. A galera do digital que já tiver, automaticamente vai acessar lá o desconto só da Play lá, que você vai adquirir a versão do Nintendo Switch 2, beleza, galera? E eu achei muito interessante trazer isso aqui pra vocês, porque, como eu falei pra vocês, a galera tava tendo muita dúvida sobre isso. Tinha muita gente me mandando mensagem, e tal, sabe alguma coisa da versão do Hogwarts Legacy e tal. Então tá aí. Show, galera! Quero trazer pra vocês informações sobre as specs do Nintendo Switch 2, galera. Parece que agora tá tudo detalhadinho aqui pra gente. A Digital Foundry, ela publicou um vídeo no canal dela e trouxe mais detalhes sobre essas especificações técnicas do Nintendo Switch 2, beleza? É bem gigante, eu vou tentar resumir aqui o máximo que eu puder pra vocês, beleza? Mas vamos fazer aqui, tô com a matéria do Necrolip do Universo Nintendo que tá bem detalhadinho pra gente, tá? Então, gente, vamos começar a falar sobre as especificações técnicas gerais. Então, a arquitetura de CPU é 8 ARM Cortex A78C, velocidade de CPU 998 MHz acoplado e 1101 MHz no modo portátil, com máximo de 1,7 GHz. Reserva de CPU para sistema 2 núcleos, que nos casos são 6 disponíveis para jogos. Arquitetura de GPU Ampere, o CUDA Cores 1536,
Velocidade de GPU 1007 MHz docado, 561 MHz no portátil e o máximo de 1,4 GHz. Memória interface 128 bits, LPDDR5 com um total de 12. Largura de banda de memória 102 GB por segundo docado e 68 GB por segundo no modo portátil. Reserva de memória para sistema, isso aqui é interessante, 3 GB, enquanto 9 GB disponíveis para jogos. Se a gente for olhar um comparativo disso que eu falei com o Nintendo Switch 1, né, no caso, o chip é o da Nvidia T239 do Switch 2 e o do 1 é o famoso Tegra X1, né? Se você for observar aqui, nessa última parte que tá Memory System Reservation, a gente consegue ver que do Nintendo Switch 1 era 0.8 GB e só para jogo 3.2, galera. Então pro sistema era 0.8. Então essa é uma das experiências que a maioria da galera dão, né? A maioria da galera dá, no caso, pra motivo da gente não ter temas, né? Eu acho bobeira, pelo menos uma imagem ali do que a gente tira de print, acho que daria pra rolar, né? Mas é interessante que agora pro sistema vão ser 3 GB e para jogos exclusivos 9 GB. Show, galera? E agora, falando mais sobre o processador, sobre medida para jogos móveis, tá? Então, o coração do Switch 2 é um chip customizado da Nvidia T239, baseado na arquitetura Ampere Mobile Gaming e construído sobre o ARM Cortex A74C, 64 bits com extensões de criptografia. São 8 núcleos, dos quais 6 ficam à disposição dos jogos, né? E aqui tem um caixa, ó, 64 KB de L1 para instruções, 64 GB de L1 para dados, 256 KB de L2 por núcleo e 4 MB de L3 compartilhados. Aí temos frequência 1000 MHz em modo portátil, 998 MHz no modo docado, com teto teórico de 1670 MHz, como eu trouxe para vocês aqui, tá? E aqui o ganho de 2 vezes mais núcleos de CPU melhorias drásticas em caixa e garantem melhor fluidez no processamento geral e carregamento de assets, especialmente quando combinados com técnicas de downclock inteligente para priorizar performance em momentos críticos, como também já visto no Nintendo Switch 1, beleza? E aí, salto gigante da CPU e suporte a Ray Tracing DLSS. Então, a gente consegue ver que o Switch original utilizava a arquitetura Maxwell com 256 CUDA cores a 768 MHz. No pico, o Switch 2 aposta em Ampere com 1536, né, no caso 1536 CUDA cores. Clock gráfico de 561 MHz em portátil e 1070 MHz em dock com teto de 1440 MHz, com pico de processamento até 1,71 teraflops em portátil e 3,07 teraflops em docado. O Ray Tracing, olha que informação importante, ó, suporta até 10 GB Rays por segundo em portátil e 20 GB Rays por segundo no modo docado, recurso inédito. Então, hoje tá ruim, né? A dicção tá de milhões, né? Mas enfim. Recurso inédito na plataforma Nintendo, ainda que dependa de ajustes finos para não comprometer bateria e calor, que com certeza a gente vai ter ali um trabalho, né? Pra que isso não aconteça. DLSS, suporte para upscaling via inteligência artificial, variando entre uma vez, 2 vezes ou até 3 vezes a resolução nativa disponível nos jogos, galera. Isso aqui é a famosa mágica que vai acontecer nos jogos rodando no Nintendo Switch 2, né? Que foi, inclusive, pontuado por muitos desenvolvedores e tal. Em comparação, o GPU do Switch original raramente escapava da marca de 0,5 teraflops, galera, limitando bastante efeitos avançados como DLSS ou Ray Tracing. Então o salto, portanto, não é apenas nos números, mas na viabilização de técnicas que antes eram exclusivas de PCs e consoles de última geração, né? E aqui mais detalhes de memória, né? Já mostrei pra vocês, 12 GB de LPDDR5X, no caso, que é 9 GB ficam livres para jogos e 2 módulos de 6 GB no caso, né? Contra 4 GB totais do Switch 1 e 3,2 disponíveis para os jogos no caso, né? O armazenamento interno, galera, de 256 GB de UFS, expansível via microSD Express de até 2 TB, tá? Um salto considerado de 32 GB, né? E expansão para o SD tradicional do modelo anterior. E o File Decompression Engine, que é o FDE, unidade de hardware dedicada a descompactar arquivos LZ4, liberando CPU e reduzindo ainda mais tempos de carregamento. Beleza, galera?
E temos aí mais informações também sobre o display da tela, LCD de 7,9 com resolução de 1080p, mas ganha suporte ao amplo espectro de cores, HDR10 e taxa de atualização variável conhecida como VRR, né, que faz o sync, né, a sincronização, de até 120 Hz no modo portátil. Mantém-se o touchscreen, multitouch de 10 pontos e arrumos futuros para VRR no modo TV, algo não sem suporte na geração anterior e até algum momento após o lançamento do novo sistema, né, galera? Então, basicamente, um resumo para vocês, gente. Na prática, a performance de GPU é até 60% mais núcleos, de 8 versus 4, e clocks mais altos, beneficiando jogos que exigem múltiplos threads. A capacidade gráfica, 6 vezes mais CUDA cores, chegando a 3 teraflops em dock, frente a 0,5 teraflops no Switch 1. E a memória acessível, quase 3 vezes mais RAM disponível para jogos, minimizando swap e carregamentos. Então, galera, vai depender aí, basicamente... a Nintendo, eu acho que ela vai usar muito bem esse console, né? A Nintendo sabe usar os hardwares dela. O Switch 1 tinha muita limitação, né? O próprio Zelda Breath of the Wild no Day One já tinha problema, né? Inclusive na floresta Korok lá, caía bastante quando tem muito mato, né? Cai muito FPS. E as thirds, né? Vão ver o que elas vão fazer pra trazer os jogos delas portados pro Nintendo Switch 2, de que forma, né? Uma coisa bem interessante sobre isso, galera, bem interessante mesmo, é que teve um Creators Voice recente, dos criadores lá do Borderlands 4, e uma coisa muito interessante que eles falaram é que o Nintendo Switch 2 tem sido um prazer de se trabalhar. É muito poderoso, é uma máquina incrível em um formato compacto e nós adoramos estar na vanguarda com nossos gráficos e com a experiência que estamos criando. E o Switch 2 torna tudo isso possível. Não sentimos que estamos lutando contra o sistema, sentimos que o sistema está nos capacitando, nos dando as ferramentas para fazer a melhor versão possível de Borderlands 4. Olha que interessante. Como desenvolvedor de jogos, isso é sensacional. Não é a primeira vez que a gente vê essa informação. Já tínhamos visto algumas thirds falando sobre isso também do Nintendo Switch 2, que está amando trabalhar, né, na plataforma. Isso é muito legal, né, porque se a gente tem uma facilidade para trazer o jogo para o Nintendo Switch 2, mais jogos virão, porque a galera vai se sentir confortável de trabalhar, né, para trazer jogo para essa plataforma. Enquanto o Nintendo Switch 1, né, tinha muita third que acabava não trazendo o jogo porque, nossa, tem que capar esse jogo, é muito trabalho, que não sei o que, né, ai, meu Deus, tem que trazer porque a plataforma vende, que não sei o que. Então, assim, muito legal a gente ver e saber disso. Vamos ver quando esse console lançar, gente. Tô muito animado por esse console. Falando de tecnologia mesmo, eu quero saber, né? A Nintendo não é conhecida muito por esse negócio de gráfico, né? Mas, sem dúvida, gente, era esperado que o Switch 1 fosse... O salto do Switch 1 pro Switch 2 fosse gigantesco, né? Porque o Switch 1 é um hardware ali, né? Do ano 2013, 2015, né? Na verdade, né? Então, assim, gente, é bem antigo, né? Gente, pra finalizar o vídeo, vocês estão ligados naquela mudança que a Nintendo fez nos contratos de usuário? Eu trouxe um vídeo em específico falando pra vocês sobre isso aqui, então é bom vocês conferirem. Só que agora, galera, o Procon de São Paulo, ele notificou a Nintendo e aguarda uma resposta dentro de 48 horas. Pra quem não sabe, gente, tem algumas informações lá nesse contrato, de algumas cláusulas e tal. A seção 16 específica, ela não vale para o Brasil mediante as leis, né, que a gente tem no país. E aí o Procon entrou em contato com a Nintendo, né, notificando, tá? Dentre os destaques negativos estavam proibições que não condizem com o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, como a proibição de levar a processo ao júri, proibição de ações coletivas judiciais contra a empresa, dentre outros tópicos votados a processos judiciais, né? E aí a entidade questiona os novos termos que a empresa alega poder inutilizar os sistemas em caso de violação e ainda comentou sobre esse impedimento de ações judiciais contra a mesma. Os especialistas do Protocolo SP esclarecem que a legislação também prevê que, caso o consumidor tenha algum conflito do consumo, é direito dele escolher ingressar e de que forma irá fazê-lo, como ação judicial contra o fornecedor. Logo, é abusivo determinar em um contrato que o consumidor desiste de propor qualquer ação, inclusive coletiva, né, galera? Então, assim, vamos ver o que a Nintendo vai responder. Ela tem aí pouco menos de 48 horas agora, porque isso o que aconteceu foi, na verdade,
Se eu não me engano, foi ontem mesmo que aconteceu isso. Então até amanhã a Nintendo tem que dar essa resposta. Eu vou trazer aqui tudinho pra vocês no canal. Beleza, galera? Então, foi isso o vídeo de hoje, foi bem longo, principalmente para falar sobre as especificações técnicas do Nintendo Switch 2. Você vai deixar o seu like, se inscrever nesse canal para vocês não perderem nada de conteúdo Nintendo aqui para vocês. E temos também muitas coisas novas para chegar aí, principalmente com a chegada do camarada Nintendo Switch 2. Galera, eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima e tchau, tchau!